Olá pessoal, vamos ao episódio 6 de Emily in Paris. Mudei o cenário aqui hoje, deixa eu escrever aqui enquanto vocês entram. Olá Dilson, peraí, deixa eu escrever resenha, episódio... Resenha episódio 6. Emily. Hoje eu fiz um pouquinho mais cedo, porque é domingo, né? Pronto, publicar. Olá, quem tá entrando. Se puderem compartilhar aqui no aviãozinho, mandar pro pessoal na asa deltazinha aqui. E curtir com o coração ajuda bastante o engajamento e que o Instagram mostre para mais pessoas aí, chame mais pessoas, né? De qualquer forma, tá sempre gravado, então já tem 5 gravados aí no IGTV e no meu feed também. Depois eu vou tirando e deixando só no IGTV. Podem colocar perguntas aqui. Quem quiser participar, chama no fim, nos 10 minutos finais, tá bem? Então vamos lá, o episódio leva o nome de Hangard, né? Que vai ser o nome, o apelido lá que o costureiro vai dar para ela no desenrolar do episódio. Então o episódio começa com uma tomada aérea e aparece a roda gigante na Place de la Concorde. E aí é muito interessante porque foi uma polêmica em Paris e era uma tradição ao mesmo tempo em Paris, porque de dezembro a fevereiro, na Place de la Concorde, era colocada a grande roda de Paris. Isso foi uma roda, a roda gigante, essa roda gigante foi colocada a primeira vez numa exposição universal de arquitetura na Place de la Concorde, e o empresário, foi no início do século XXI, começou a colocar a roda, fez muito sucesso, inclusive quando eu vim a primeira vez em Paris em 2010, quando a gente morava em Portugal, a gente andou na roda e ela todo ano estava ali presente, muita gente fez foto, muita gente subiu e era característico de Paris, só que a prefeita, hoje em dia a gente tem uma prefeita em Paris que acabou de ganhar a reeleição, ela acabou com um contrato de exploração, com a concessão, na verdade, e também acabou com uma feirinha na Champs-Élysées, uma feirinha, era super tradicional no início da Champs-Élysées, com comidas regionais, comidas típicas e barraquinhas, e simplesmente eles acabaram com essa feira, deu o que falar, mas ela ganhou na justiça, não tem mais a feira, e não tem a roda gigante. Quando tem a roda gigante, para quem veio a Paris nos últimos 3 anos, é a roda gigante no Jardin des Tuileries, que é no verão e é um parque que ali é permitido e a roda gigante é menorzinha. A roda gigante não é tão grande quanto a que ficava na Place de la Concorde. E aí começa com os pombos e os cisnes namorando, né, fazendo amor, vamos dizer assim. E o casal vizinho, o casal do andar de baixo, né, que é o Gabriel e a Camille, gemendo e a noite toda fazendo amor, e a Emily, ela não consegue dormir. E ela vai tomar o café da manhã com a amiga, com a babá, a chinesa, né? No café, onde elas conversam, e ela diz que vai ter um dia importante, que ela tá muito cansada porque não conseguiu dormir. E aí a chinesa diz que os franceses são insaciáveis. E ela fala pra Emily que ela é cantora, e passou uma vergonha lá na China e quis arpar da China e do pai dela. E o pai dela estava tentando convencê-la a voltar para a China. Deixa eu mudar aqui só o tempo. E ela explicou para ela o termo que a gente pode falar, o flaneur, né? É a pessoa... Eu comparo com o italiano do far niente, né? Não diria uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa
Seria o bon vivant de uma outra forma, mas aí é um ponto interessante da cultura francesa que eu gosto de falar. Ela fala que ninguém te julga por não fazer nada e é ótimo isso. Isso é um pouco relativo, tá, gente? E a gente percebe bem aqui na França, 8 anos que a gente está aqui, a separação social até mesmo nesse sentido. Se o cara não faz nada porque ele é rico ou herdeiro de alguma coisa e é um bon vivant consequentemente, ok. Mas se ele é um cara que tá sem trabalhar, que tá no seguro-desemprego, tá, entre aspas, usufruindo das benefícios sociais da França, tem um preconceito muito grande. Se ele for rico ou um artista, legal ele não fazer nada. Mas não é muito aceitável como a chinesa dá a entender ali, tá bem? E a gente logo associa ao verbo flanar, que em Paris é super divulgado, super disseminado, né? Que é flanar, andar tranquilo pelas ruas de Paris, sem um roteiro pré-estabelecido, e é um verbo que foi até aportuguesado e existe no português, tá? Andar na rua sem compromisso, sem fazer literalmente nada, tá bom? E a Emily diz que ela não é uma flaneur, na verdade ela se esconde, ela esconde o sonho dela, a vida dela, e é uma relação interessante aí, que tem muita gente que realmente não vive o que sonha, o que deseja e vive flanando na vida, né? E mais uma vez eu percebi e acho isso me incomoda por ser Paris. Em frente ao café onde elas estão sentadas, normalmente tem uma vaga, porque está marcada no chão, e chama vaga de payant, uma vaga paga. E teria carro ali, porque ali é o centrão de Paris, vaga é super raro, então teria um carro parado, a calçada seria apertadinha. Claro, para ficar melhor na cena, eles tiram isso, mas isso me incomoda, não passar carro, não passar moto, porque é a vida de Paris. Então parece que tá em estúdio. É como se eles estivessem gravando num estúdio. Eu não gosto. Eles isolam os é normal, né? Isolam os quarteirões, como eu já falei ontem. Que mais? Eu botei em Paris jamais estaria ali sem carro na frente. Aí ela vai na reunião, né, com o estilista, e a Sylvie fala para ela toda de preto, né, para ela passar despercebida, e ela que vai ser o ponto aí nevrálgico, né, da reunião, porque o estilista tem quase um colapso nervoso quando vê o coraçãozinho e a Tour Eiffel na bolsa dela, e chama ela do título do capítulo, né, Regarde, e sai nervoso com ela. E aí, claro, e Regarde é tipo básica, simplória, simples, ordinária, né? Usa uma roupa ordinária do dia a dia e popular, vamos dizer assim. E aí ela vai terminar o dia no Café des Fleurs, em Saint-Germain-des-Prés, um dos bairros mais, como eu posso dizer, charmosos, comparando, claro, né? Tem Montmartre, mas assim, e o Marais. Paris é muito especial, mas Saint-Germain é um bairro único. E como ele fala, o rapaz que ela vai conhecer, né, o Thomas, ou Tomás, puxa assunto com ela, faz uma aposta com ela sobre o casal da frente, só para puxar assunto com ela mesmo, querendo saber se o casal é pai e mãe, é filho e mãe, ou se são namorados. Quer dizer, e ela diz que na verdade não estava olhando o casal, né? Ela que estava só querendo saber se o preço da Caesar Salad é 20 euros. E esses cafés, tanto o Le Dumagot quanto o Café des Fleurs e do outro lado da rua, Brasserie Lippe, eles são famosos por cobrarem caro. Por exemplo, uma salada você vai pagar aí 8, 9, 10, 11, 12 euros e um café em Paris. Se tiver num menu, vai estar dentro do menu, e ela falou lá o valor 20 euros numa salada, né? Se vale a pena. E aí tem a rivalidade entre os dois cafés mais famosos de Paris, como eu falei, Le Dumagot e o Café des Fleurs, que, como ele diz, né, que Picasso e outros grandes artistas iam muito ao Dumagot, e ao lado tinha o Café des Fleurs, que ficava vazio, mas a Simone e o Sartre, né, eles achavam o Le Dumagot muito burguês e optaram
por ir pro Café de Fleur e tornou o Café de Fleur cool, né? Cool em francês é interessante isso porque é um falso cognato, tá, gente? Quer dizer, não é um falso cognato, significa legal mesmo, e eles usam muitas palavras americanas, isso é interessante. Parquinho, bom weekend, que é bom fim de semana, e nesse caso, como eu falei, o cool de legal. E ele fala que quando duas coisas estão muito próximas, elas acabam sendo comparadas. Isso serve para qualquer coisa, e ele fez essa comparação com o café. Tem dois cafés muito próximos, é inevitável a comparação, né? E eles vão terminar no apartamento dela, e ela que sugere, né? Que tal a gente ir para um lugar mais cool? E foi pro apartamento dela. Eles fazem amor a noite toda, e de manhã, quando eles se despedem, ele diz que prefere não tomar banho para ficar com o cheiro dela. E aí eu brinco que é um pouco suspeito, né? Na verdade, talvez seja o hábito dele de tomar um banho a cada 3 dias, e é uma polêmica, e muita gente diz que os franceses tomam banho. Eu tenho uma opinião um pouco dúbia sobre isso, mas enfim. E aí ela encontra a Camille entrando no prédio com um pão, foi comprar o pão na boulangerie, na padaria, e diz que foi a primeira vez que ela faz isso, na primeira noite, né, ir com um desconhecido para casa, que ele poderia ser um assassino. E aí ela dá a deixa pra explicar para vocês e para os americanos o termo em francês de orgasmo, que é petit mort, né? Pequena morte, né? E ela fala, você morreu pelo menos 2 vezes. E depois ela fala para a chinesa que foram 3 vezes. E Emily diz que tá morta de vergonha e não morreu as 2 vezes, né? E os prédios em Paris, isso é muito característico também, por serem construções do fim do século XIX e início do século XX, elas têm as paredes muito finas, a acústica, se não tiver uma renovação, é muito precária, e consequentemente você ouve tanto brigas quanto as relações amorosas dos vizinhos, e é assim mesmo, tá? E aí a Emily fala que é um pouco mórbido, né, esse nome do orgasmo em francês, e a Camille fala que na verdade não, é como se ela tivesse morrido naquele momento e renascido após o orgasmo. E ela se atrasa para ir para o trabalho porque a Sylvie fala que é para ela chegar mais tarde. Ela chega às 11 horas da manhã no escritório, e na verdade ela armou para que ela perdesse a reunião para a empresa de relógios, que 1 ou 2 episódios antes, Sylvie tinha pedido para ela preparar toda a apresentação e se preparar para apresentar a campanha, e ela sabota a Emily. Obrigado quem está clicando no coração, que a audiência está subindo, e é legal, e também aqui botar no aviãozinho para chamar os amigos que estão online, tá bem? E no minuto 13:23 eu anotei porque é uma tomada aérea do arco. No inverno, se vocês perceberem, pausarem, as árvores estão peladas, tá bom? E no 13:24 é uma também tomada meio que não tão aérea, mas é do terraço da Lafayette, aparece a ópera, o Arco do Triunfo, bem pequenininho, e a Tour Eiffel. E ela vai encontrar com a babá, novamente no Palais Royal, como sempre, porque provavelmente a família que a babá trabalha deve morar perto do Palais Royal, e que é perto, consequentemente, do trabalho da Emily, e por isso elas se encontram sempre ali na hora do almoço. E como eu já disse, é muito comum aqui na França eles almoçarem sanduíche, uma besteirinha, e voltar para o escritório. Ela aproveita para encontrar a amiga, e aparece um grupo jogando petanque. Petanque é um esporte francês, desculpa, só que muito parecido com a bocha, tá bem? É próximo às regras da bocha, e aparece em vários parques quando vocês vierem a Paris, ou quem já veio vai ver, são umas bolas de metal bem pesadas que eles jogam, e o objetivo é ficar mais próximo de uma bolinha pequena branca. Inclusive tem um café numa praça, que é a Place Dauphine, na Ile de la Cité, em que o café empresta, e pouca gente sabe, eu gosto de fazer isso com meus clientes.
Bom, aí ela conta, né? A chinesa fala sobre o cheiro do metrô, porque ela contou que o cara não tomou banho, então ela faz um trocadilho, uma brincadeira com o cheiro do metrô segunda de manhã. E fala pra ela que ela teve 3 orgasmos e com a baguete na mão diz que ela tem um novo brinquedo sexual. E aí, como eu vejo nas 3 línguas, falou em a sigla pinto melado. Ela até falou PM, Polícia Municipal, Polícia Militar, no português, mas no francês não falou isso, tá bem? E aí a chinesa pede desculpa porque diz que ela fica très safada em português e très é quando você usa para falar muito. É o termo francês e ela usou a palavra francesa no meio do inglês e do português. E ela diz que fica muito safada quando tá cansada, porque passou a noite inteira acordada, a chinesa, pensando em retomar a carreira de cantora, e ela vai cantar no meio do palé ali, vai ser toda aplaudida e reconhecida, isso vai dar um ânimo provavelmente para ela voltar a cantar. E aí o Thomas vai encontrá-la para jantar e eles são convidados pela Camille e pelo Gabriel para jantarem juntos. E o Thomas começa a se revelar, né? Se acha muito melhor que os outros, principalmente porque ele é parisiense e os 3 não são parisienses, nem os 2 franceses, nem a Emily, porque o Gabriel e a Camille são do interior, uma da região da Champagne e Gabriel da região da Normandia. E isso é muito típico do parisiense, tem um certo preconceito e discórdia aí entre os franceses de outras partes da França e rivalidade com os parisienses, tá bem? E eles vão andando pelo canal de Saint-Martin. Eles vão andando pelo canal de Saint-Martin e jantam junto e o clima não fica legal, o cara é meio ceboso mesmo e o Gabriel já percebe, mas claro, não fala nada e eles voltam para casa e cada um pro seu apartamento, eles voltam a transar, voltam a fazer amor e o Gabriel e a Camille ficam escutando e ele fica meio chateado com isso, né? Já no minuto 20 e 35, se vocês quiserem rever, ela vê a propaganda da ópera na parede da rua, que é uma publicidade muito comum aqui na cidade de Paris, tá? E ali eu não entendi muito bem, não ficou com lógica, porque é uma rua que sobe para Place de Clichy e consequentemente para Montmartre, longe de onde ela trabalha e não ficou sem sentido, mas serviu para ela ter a ideia de ir à ópera, convidar a Sylvie. Sylvie se recusa a ir à ópera e ela convida o Thomas, ou Tomás, né? Ou Thomas. Em francês fala Thomas, o S não fala. Obrigado, minha madame. Minha madame é minha auxiliar de assuntos. 22h41 aparece a Ópera Garnier, ela atravessando bem de frente, onde geralmente eu faço a foto ali com os clientes no City Tour. E aí cabe uma explicação. A Ópera Garnier se chamava Ópera de Paris, ou Ópera de Paris. Só que na década de 90, com a inauguração da Ópera de La Bastille, a Ópera Bastille, que é a maior ópera de Paris hoje em dia, a mais moderna, para não haver confusão em onde seria a ópera, porque se você falasse, vou numa ópera na Ópera de Paris. Qual das óperas de Paris? A Bastille ou a da região ali perto da Lafayette do Louvre? Então estabeleceu-se que a Ópera de Paris antiga se chamaria Ópera Garnier. É uma homenagem a Charles Garnier, que é o arquiteto que ganhou o concurso ou a licitação, como vocês preferirem chamar, da ópera e construiu a ópera lá no século XIX, durante o Segundo Império. Então ficou essa, por definição, chamar Ópera Garnier, para não confundir com a Ópera Bastille. A Ópera Bastille é muito maior, atende os grandes eventos de Paris, mas a Ópera Garnier ainda tem eventos e é super fascinante. Se vocês não puderem ou não gostarem de ópera ou de teatro, o que tiver na época que vocês estiverem por aqui, ou balé, desculpa, vale a visita à Ópera Garnier. Se não for com um guia, paga o ingresso e entra só para ver, pega o audioguia. Às vezes eu paro no City Tour e falo, pessoal, entra rapidinho no City Tour de 8 horas, vê essa
maravilha do século XIX, uma referência para o mundo. Várias óperas do mundo foram inspiradas nessa ópera, inclusive o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, claro, nas medidas proporções, bem menor, e o Teatro de São Paulo também foram inspiradas na ópera Garnier. Então, é um paradigma, né, um modelo para o mundo, tá bem? E é maravilhosa. E na entrada da ópera, o parisiense Thomas, que ela tava namoriscando, eu acho que vai acabar o namorisco, né? Ela se desentende com ele, começa a perceber quem ele realmente é, e ele é escroto, na verdade, né? E ele fala pra ela, poxa, você sabia que é o Lago dos Cisnes, né? É a ópera, que é muito turística, eu vim ver aqui a última vez uma grande ópera de um grande mestre. E ela fala que ela revela o que ela, na verdade, queria com a ópera, que era encontrar o costureiro, o famoso costureiro. E aí que ele fica mais revoltado. E Emily chama ele de snob. Né? E ele não gosta, claro. E ela pergunta, por que você não gosta de nada, você critica todo mundo? E isso depende se você viu em português, inglês ou francês, tá bem? E aí quando tem essas diferenças eu acabo anotando aqui. Em português ela falou, você critica todo mundo, mas em francês e em inglês não falou. E aí eu lembrei de um ditado parisien, um ditado parisiense que eles falam, j'aime rien, a gente não ama nada, eu não amo nada. O parisiense... Je suis parisien, eu sou parisiense, eu não amo nada. Eles são assim mesmo. Amam Paris, talvez. E muitas vezes não. E aí, ele completa e encerra a noite com a pérola, né? Ele finaliza dizendo que os pobres de espírito que falam em snob, usam essa palavra snob, as pessoas com mente simples. E aí... ela, claro, não gosta, e ele ainda tem a cara de pau de dizer pra ela, vai lá assistir e depois a gente se encontra pra transar, pra fazer amor, que vai ser melhor pra nós dois. Aí ela, claro, faz bem o dedo do meio pra ele, já que você é especialista e professor de gestos, eu acho, né? Não, de sinais. Obrigado, amor. E faz doigt d'honneur em francês. Boa lembrança, amor. É o dedo da honra em francês. O dedo do meio, que é fuck you, né, em inglês, ou vai para aquele lugar em português. Por que eu tava falando isso? Me perdi. Não, mas eu ia falar uma coisa antes. Agora eu me perdi. Mas foi bom você falar do dedo do meio. E, enfim, ele fecha com chave de ouro à noite e ela manda ele para aquele lugar e pronto. E ela mais uma vez consegue o que queria, se encontra com o costureiro e na manhã seguinte Sylvie se rende a ela mais uma vez. Vamos ver qual capítulo a Sylvie vai perceber que elas estão do mesmo lado. Inclusive, Emily falou algumas vezes que elas estão do mesmo lado e a Sylvie não consegue perceber pelo egocentrismo, individualismo dela, enfim, né? Vamos ver se alguém botou pergunta aqui. Não, na caixa de pergunta ninguém botou. Mas é legal vocês botarem na caixa de pergunta, fica mais fácil de olhar. O Dilson, pai de um grande amigo do colégio, falou que ele flana. Flanar é muito bom, né? Em qualquer lugar do mundo, né, Dilson? E vocês viajam bastante. Admiro bastante e me inspiro também. Estive aí no Rio, queria ter ido lá no Leme encontrar vocês e o Perrestrelo e o Guilherme, mas não consegui. Primeiro que não fez sol nos dias que eu tava na função com meu pai. Bem, será que tem continuação? Então, Marlon, obrigado aí por participar e por ver, para todo mundo, né? Daqui a pouco tem Mengão, por isso que eu antecipei um pouco a live, Gui. E então, dizem que a segunda temporada e a terceira temporada já está escrita. Ontem quem me falou isso foi a Silvia do New York hoje. Só que não estou conseguindo vir para gravar por causa da pandemia. A pandemia atrasou muitas séries, inclusive eu li que La Casa de Papel também. Olá, Roberta. Fabi falou do Ringard, né? Ringard. Melhor episódio, tu gostou? Eu achei outro, dos 6 eu não achei esse o melhor não, achei outros mais interessantes.
mas sempre aborda temas interessantes. Olá, Carla. Olá, advogado Rafael Ferreira. Robert Pamplona. Cheguei. Como é boa tarde em francês? Não existe boa tarde em francês, Célia Couto. O bonjour é utilizado até o fim do dia e às vezes enquanto tá sol, mesmo 10 horas da noite, é usado o bonjour, tá bem? É bonjour e bonsoir. Não se fala... você pode falar bon après-midi. Só que não se utiliza quando você chega num lugar e fala para as pessoas bon après-midi. O bon après-midi é quando você, por exemplo, foi almoçar com uma pessoa e depois ela vai continuar a trabalhar. Ou você encontra uma pessoa, conversa e ela vai continuar. Em Portugal fala continuação. Continuação de um bom dia, é tipo bon après-midi. Começou mais cedo hoje, Ag. Eu botei no Stories. Desculpa para quem tava acostumado ao 18h50. Amanhã eu volto 18h50, mas hoje, por ser domingo, eu achei que ia ser melhor. E também que tem jogo do Flamengo, eu não queria atrapalhar aí o horário de vocês e o meu, enfim. Flamenguista é assim. Olá, Tita Tarrago. Que mais? Alguém falou mais alguma coisa? Vamos lá. Já estamos com 26 minutos, entre 30 e 35 minutos geralmente eu encerro para não ficar muito grande, tá? E eu vou tentar responder tudo aqui. Como é a aceitação dos franceses em relação aos brasileiros no trabalho? Eles implicam muito se o nosso francês não é perfeito, mesmo que a gente se esforce. Qual a sua opinião? Então, eu acho que independente da nacionalidade, você tem que tentar saber o básico e se o seu trabalho exige você falar francês, você vai ter que se virar. Eu quando cheguei trabalhei num hotel e me dei bem, entre aspas, porque eu estava aprendendo francês e até hoje estou aprendendo, né? É um aprendizado diário e com meus meninos também, porque eu falava mais inglês nesse hotel do que francês. Depois eu fui trabalhar para o público brasileiro. Então, eu falo básico no dia a dia. Se Emily Pérez fosse Emily Nice, você acha que o tratamento francês seria diferente? Seria. Mas é muito relativo, gente. Talvez no meio corporativo e numa empresa de marketing, publicidade em Nice, ou em Mônaco, ou em qualquer lugar, seria parecido. Não dá pra assim, julgar. Sei lá, não sabia que existiam duas óperas, Camila. Porque por isso Paris é inesgotável, tem que voltar. Quando pensar em voar para esse lado aqui, né, pro Oriente, no caso de vocês, tem que passar por Paris. Como é Nova York, né? Qual é a outra ópera sem ser a Garnier? Eu expliquei, tá? Qual é maior? A atual é maior. Arquibancada e estrutura. Só que a Garnier tem um dos maiores palcos do mundo. Cabem 400 artistas em cena, tá bom? Então, isso depende em qual sentido você quer dizer. Acaba que a Garnier, por ser mais antiga e terem se preocupado mais com os artistas e com a beleza da ópera, ela ficou ultrapassada, vamos dizer assim. Posso entrar na ópera para um show vestindo uma roupa casual? Gente, essa história que tinha antigamente, você vai num jantar, você vai ser barrado por causa da sua roupa, com uma cidade turística como Paris, ninguém vai te barrar. Claro, você não pode ir de bermuda e camiseta e regata. Mas se você for de calça jeans e com uma blusa assim de manga, ninguém vai te barrar. Isso era antigamente. E claro, você pode se sentir destacado porque quem vai, e geralmente é o parisiense que frequenta, ou o turista com um gosto, como eu posso dizer? Um turista mais refinado, eles vão se vestir para aquela ocasião, porque depois vão jantar e vão curtir estar numa ópera. Mas ninguém vai te barrar, você pode se sentir mal. Meu sonho é flanar por Paris, Isadora 31, você vai conseguir. O Dilson já falei que ele fala que flama. Semiologia, não entendi. O que o cara estuda, obrigado. Já começou, não era 19, eu antecipei hoje, tá bem? Normalmente é todo dia às 18h50, horário de Brasília, até o 10º. Os parisienses se incomodam de alguma forma com alta quantidade de turistas? Total, muito.
E é normal, né? Eu, quando morei, a gente morou 1 ano, amor, 1 ano e meio em Paris, a gente se incomodou. Imagina quem nasceu com essa cidade já lotada de turista todos os meses do ano, praticamente. Bonjour, Couto, tudo bem? Os talheres ficaram voltados para baixo nos restantes? Os talheres ficam para baixo nos restaurantes. Ficaram voltados para baixo? Ficam? Depende do restaurante, né? Não é uma norma, não. Assistindo novamente cada episódio após sua resenha. Que legal, Ana. Era a ideia, espero que estejam gostando. E botando meu ponto de vista aí como brasileiro e vendo a série em 3 línguas, alternando, e acho que tá ficando legal o 6º episódio e espero que vocês compartilhem, curtam, comentem, vai ficar salvo lá. Os talheres ficam voltados para baixo, isso é usado em todos os restaurantes. Não, né? Às vezes fica dentro do... Tem gente que bota, tem restaurante que bota dentro do guardanapo, em saquinho. Agora com a pandemia vai ficar mais comum esses saquinhos, né, descartáveis. Entrei às 18 agora. Mandei pergunta na caixinha, deixa eu ver lá. Obrigado. Tem 3 perguntas. Rentard, ou o nome o nome do capítulo Hangard? Se for o nome do capítulo, eu expliquei no início, simples, ordinário, comum, tá bem? Se for retard, de repente ela pensou que era retard, né? Talvez. Retard é atrasado. Pode ser isso que você tenha perguntado. Não sei se te respondi, Marilei. Tem mais 2 perguntinhas. Paris é segura para uma mulher passear sozinha? Então, vamos lá. Eu digo que comparando com o Brasil, as cidades europeias são muito seguras. Não tem arma de fogo, faca. O que acontece, e muito com os turistas, e eu mostro no meu destaque, tem uns 2 golpes lá que são comuns em Paris, que são os furtos. Como existiam nos bondes do Rio de Janeiro antigamente, os carteiristas, que se fala no português de Portugal, pickpockets em inglês. Em francês também, né? Eles usam pickpocket. Mas assim, é claro que se você for, por exemplo, andar numa região como Montmartre, uma região boêmia, com cabarés, com prostíbulos, com prostitutas e cafetões, né? Cafetães ou cafetões, e agora embolou o plural. Mas enfim, uma região que tem bêbados, droga, que é considerado pelos parisienses uma das regiões mais perigosas de Paris. Pode acontecer alguma coisa, alguém mexer com você tiver com seu marido ou namorado, talvez ele não goste, mas é nesse sentido, tá? Não tem violência no sentido de arma de fogo, assalto dessa forma. Tem essa coisa do furto ao turista. E golpes, tá? Muitos golpes. E eles se reinventam e se modernizam nos golpes. O que me incomodou na série é que ela está sempre com muito salto na rua. As mulheres andam de salto mesmo? Então, andam. Nesse perfil de trabalho e de concorrência e de... que eu diria, nesse métier dela, né? A profissão dela é assim mesmo. Talvez ela bote uma sapatilha na bolsa, né? E troque, mas é assim, tá bem? E de tênis e trocam. Você sabendo os principais tipos de golpe que existem na cidade, já está ligada, não tem problema. Isso mesmo, doutora Camila. Super segura, fui sozinha e foi tranquilo demais. A primeira vez que você veio, você estava sozinha, né, Camila? Daniel, então os parisienses estão felizes, não tem turistas agora. Estão felizes ao mesmo tempo que não, né, gente? A economia francesa, se eu não me engano, a França ano passado foi a 5ª ou 6ª economia do mundo, é muito dependente do turismo. Pra vocês terem uma noção, quase todo ano a maior renda, o que traz mais renda para a França é o luxo, não o turismo, mas está ligado ao turismo. Então são os vestidos, as bolsas, as joias, os relógios, alta costura, os vestidos. Então a gente está sentindo. Depois o turismo está sempre em 3º, 4º, como é que se fala? Ramo da economia, né? Que atrai mais renda para a França. Então, tá feliz?
Nesse sentido, os parisienses estão felizes, estão podendo aproveitar os seus museus, os seus restaurantes preferidos, alguns fazendo promoção, hotéis fechados, não tem um monte de turista andando com mala pelo metrô e pelas ruas. Nesse sentido, sim. E a gente tem que ver sempre o copo meio cheio, né? Então, nesse sentido, os franceses estão felizes, sim. Acho que é a primeira vez na história, desde a década de 70, que Paris está vazia nesse sentido. Quanto tempo de Paris até Versailles? Então, Ellen Dicas comigo, 30 minutos de carro, e vocês vão ser o primeiro da fila, vão pegar a sala dos espelhos vazia, como vocês podem ver no meu destaque, e é uma marca aí do meu trabalho. De trem, depende da região de Paris, você vai ter que pegar primeiro um metrô, depois um trem. Às vezes o trem está quebrado completa com ônibus, então pode ser de 1h15, 1h20 a 2 horas. Varia, não dá para te dar tanta certeza assim. Eu acho que eles me chamaram para participar, eu tô vendo aqui, mas chamaram durante a minha fala e dos 20 a 25 minutos, então não consigo parar e falar, senão embola o pensamento e a live. Então tem que me chamar sempre no finalzinho, quando eu termino de falar do episódio, vocês chamam e vocês me chamam e eu convido para participar, tá bem? Um bom fim de domingo para todos vocês. Acho que amanhã em alguns lugares é feriado, né, da consciência. Eu acho que em São Paulo era feriado, não sei se é amanhã. Mas enfim, uma boa semana para todos vocês e para todos nós. Amanhã, 7º episódio. E talvez a gente bote outra série aí. O pessoal tem gostado muito. Vou indicar uma outra série. Tem uma série chamada 10%, que significa 10%, que já me indicaram, eu ainda não vi nada, mas eu vou esperar para passar. A Rosa Urbana disse que ir com o Daniel para Versailles é bem melhor. Modéstia à parte E o combinado Versailles de Verny, então, é algo assim de sensacional, vou dizer. Abraço, Dilson. Beijão pra família aí. E venham logo em 2021. De nada Então, obrigado pela resposta, de nada. E um beijão pra todo mundo. Divulguem, compartilhem sem moderação. Ajuda no engajamento, ajuda na visibilidade. E tem uma série chamada Lamante, que é em francês também muito boa. Obrigado, doutora Camila. Eu vou anotar aqui. Lamante. Tá bem? Então, a gente pode ir fazendo as séries, depois os filmes. Vai ser uma boa ideia. Beijão, até amanhã. Bom descanso para todos nós. Fui. E Samuel vai fazer Não sei se... Só um minutinho, acho que Samuel quer recitar. Samuel! Ele viu o irmão recitando um verso ontem, uma poesia. Acho que ele quer recitar uma poesia para vocês. Quem ainda tiver paciência. Foi o que fiz com você. Isso. É verdade, Rosa. Versailles de Verny. Só para abrilhantar aí o fim de domingo de vocês e abrir a semana com chave de ouro, o meu mais velho quer fazer Quer recitar um verso. Qualquer poesia, filho. Samuel vai ou não? Senão eu vou acabar aqui, gente. Ele falou que ele vai amanhã, que vai se preparar melhor. E nenhuma música? Nenhuma música? Eu não sei. Então vem cá só dar um beijo pro pessoal. Já que eu te anunciei, tu tem que aparecer. Ele falou que ele vai se preparar melhor. Tá bem. Amanhã ele se prepara pra terminar a live fazendo uma poesia, recitando uma poesia. Levanta, amor. Caiu do chão. Dá um beijo pro pessoal. Beijo. Você também? Beijo. Quer recitar uma? La coccinelle? La coccinelle? Qual? Coccinelle. Coccinelle Demoiselle. Não lembra dessa, não? E a da La Rentrée. Lembra? Não? Não. E uma música francesa? Não. Qualquer? Vamos cantar uma música pro pessoal? Não sei. Ah, claro que sabe. Já sei. Aquela que você gosta de cantar. Qual é aquele rap que ele gosta de cantar, amor? Eu vou fazer uma parte da poesia da minha. Então vem pra cá. Qual é a parte da poesia? Voici maman, elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Le premier c'est cá. gros bonhomme, c'est le pouce qui se nomme.
Então, L'index. deixa teu irmão agora brilhar, que senão só você brilha. Que? Qual é o rap? Lui montre le chemin. Aquele que você falou agora? Ah, é. On a tous ces jours, ces moments de magie. Alors será malgré. Você não sabe? Tá com vergonha? Então eu vou terminar. Essa pode... Beijo, galera. Aqui, ó, aperta aqui, ó. Encerrar, vai lá. Aqui? É. Encerrar. Encerrar. Encerrar o vídeo. Aqui, ó. Encerrar. É.